Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Fauzi Mansur e eu sou psicólogo. Eu trabalho principalmente com as psicologias humanistas e esse é um programa da TV Psi que a minha irmã Adriana Cortland, também psicóloga, e eu vamos fazer alguns encontros conjuntamente, em outros encontros cada um de nós vai trabalhar os temas isoladamente. A gente denominou esse nosso conjunto de trabalhos Psicologar Reflexões Transformadoras. E a ideia é dialogar através da psicologia, gerando reflexões, e essas reflexões eventualmente nos auxiliam a cada um de nós irmos construindo novos e melhores caminhos, caminhos de maior harmonia e saúde para a nossa vida e de quem nos cerca. O nosso encontro de hoje, eu dei o nome de Homo sapiens a ser humano, uma transição possível. E a ideia, a partir desse título, é a gente refletir um pouco do que pareceria ser um sinônimo. Homo sapiens e ser humano, a gente aprendeu na escola que é a mesma coisa. E até um certo ponto, claro, a gente pode pensar que sim. Mas nas nossas reflexões, a gente pode pensar que, diferente de uma série de outros animais que não precisam aprender a serem o que eles já nasceram para ser, um gato você não precisa ensinar a ser um gato, um cachorro já sabe ser um cachorro com todos os seus atributos, porém ele jamais será algo diferente, até porque ele não precisa ser. Nós precisamos aprender a sermos humanos. E nós percebemos que existem inúmeras transições necessárias para que a gente possa minimamente entender que nós estamos explorando a nossa enorme, imensa potencialidade. Nós somos seres de inúmeras potencialidades, mas não necessariamente nós estamos construindo um desenvolvimento saudável delas, um desenvolvimento que faça com que essas potencialidades nos auxiliem na construção de uma vida melhor, na construção de um caminho melhor. E o que nós vemos, não é muito difícil a gente perceber, é que muitas vezes nós somos sub-humanos nesse sentido. Não é um termo pejorativo, ou seja, nós estamos abaixo dos nossos potenciais, das nossas possibilidades. Então a ideia, a partir dessas reflexões que nós vamos fazendo, é entender as possibilidades que nós temos desse processo. E esse é um processo de busca de confiança em si mesmo, de autonomia, de iniciativa, de criatividade, de responsabilidade, ou seja, todas as construções desses conceitos que nós temos teoricamente com bastante propriedade, mas que muitas vezes na prática algumas lacunas vão ficando ao longo do nosso crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento. Então eu entendo que seja bastante importante que a gente venha a pensar sobre isso, porque muitas vezes nessa subutilização das nossas imensas possibilidades, a nossa vida também fica menor. A vida de quem nos cerca também fica menor. E nós estamos desperdiçando algo que é incrivelmente potente, que é a nossa humanidade. E nós vemos esse desperdício, a gente não precisa ir muito longe, ao longo do nosso tempo de vida a gente vai vendo desperdício de tanta coisa, tanta destruição, tanta poluição em todos os níveis, tanto mau uso das nossas possibilidades, das relações que nós estabelecemos com o mundo, com as pessoas que nos cercam. E tudo isso aí é um aprendizado. Uma vez que nós saímos da natureza, por inúmeros motivos, nós precisamos sair da natureza para darmos conta de sobreviver, nós fomos desenvolvendo o nosso pensamento e todos os nossos grandes atributos, mas o preço pago é esse, a gente precisa construir algo de novo. Então a gente sabe que os nossos instintos não dão mais conta. A gente sabe que os nossos instintos dão conta de pouca coisa na nossa construção cultural, na nossa construção artificial. Então, ao longo desse nosso programa, nós vamos pensar um pouco sobre isso, sobre todos esses atributos,
sobre a complexidade do que é o ser humano. E aí nós vamos, com cuidado, também com uma reflexão não somente intelectual, mas pensando nas nossas cargas emocionais e afetivas, nós vamos compreendendo como todas essas coisas vão se desenvolvendo. Uma vez feito isso, nós vamos, obviamente, indo construindo novos caminhos. Então, esse é o primeiro de vários programas, e eu entendo ser esse o ponto inicial do nosso trabalho. A passagem que nós temos de Homo sapiens a ser humano. Eu pensei da gente iniciar falando sobre o Homo sapiens, e é interessante a gente pensar que quando a gente fala de ser humano, Homo sapiens, parece que é tudo a mesma coisa. Dentro da ideia das psicologias humanistas, a gente tem duas construções distintas. A gente tem o Homo sapiens como sendo uma espécie biológica, com a complexidade de qualquer espécie, e nós temos esse ser que se descolou da natureza. Então, essa espécie Homo sapiens já existe há algumas dezenas de milhares de anos, mas o homem, ou seja, o ser humano, na civilização, é mais ou menos algo em torno de uns 13 mil anos. É mais ou menos isso. E essa saída da natureza, como tudo, cobra um preço. O ser humano, ele foi se constituindo como um ser de civilizações há pouco tempo. E aí a gente vai pensar na complexidade que é esse ser. Na psicologia, a gente trabalha o ser humano em 6 dimensões. O ser humano entendido como um ser bio, psico, ânimo, sócio, histórico, cultural. É muita coisa. E a complexidade a gente compreende como sendo um número incontável de variáveis, algumas variáveis conhecidas, outras desconhecidas, umas controláveis, outras incontroláveis. E tudo isso aí, de qualquer maneira, vai, de alguma forma, nos influenciar. Então, a gente precisa pensar, nesse momento pelo qual nós estamos passando, 2020 se mostrou, no mínimo, um ano bastante controverso, para não dizer mais do que isso, que é uma grande oportunidade que nós temos para compreender o ser humano de uma forma individual, compreender o ser humano em uma relação coletiva. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho, vamos pensar em 2 dimensões dessas 6 que são muito importantes. E em outros momentos nós vamos falar mais das outras dimensões. Essa primeira dimensão, e por isso todo o estudo começa por aí, é a dimensão biológica. Nós somos uma espécie de animais e, como toda espécie, nós somos egocentrados. Não necessariamente egoístas, malvados, a gente pode até ser, mas toda espécie ela é egocentrada, ou seja, nós vamos atrás do que a gente imagina que seja bom para nós, como qualquer ser vivo. Além disso, toda e qualquer espécie de animal, mesmo que a gente não consiga perceber, estabelece relações de poder. Ou seja, para que esse egocentrismo ele se manifeste, é necessário que eu estabeleça relações de poder. E, novamente, não tem nenhum juízo de valores nisso aí. Relação de poder nesse sentido, ou seja, eu quero que as coisas sejam da minha maneira, eu quero que as coisas sejam como eu planejei, e aí esse eu enorme se manifesta. Também temos, dentro dessa dimensão biológica, a ideia de que todo ser vivo busca a repetição de modelos, padrões, caminhos, comportamentos, atitudes. E é muito importante que a gente pense que nós fazemos isso mecanicamente. Por exemplo, cada um de nós, quando a gente vai a um mercado, por exemplo, a gente vai sempre nos mesmos mercados, se for possível. A gente vai sempre comprar as mesmas marcas dos produtos. A gente vai arriscar pouco. Não é que a gente não possa fazer isso, mas a tendência é que a gente arrisque pouco. Se a gente vai, por exemplo, a um mercado, a gente já sabe quase que o caminho de cor, de onde estão as gôndolas e onde se encontra a marca que a gente gosta. Se nós vamos a um restaurante,
normalmente nós já temos mais ou menos um leque reduzido de opções. Se a gente vai numa pizzaria, a gente já sabe quais são os sabores e a gente não arrisca muito. Nem nós, nem qualquer outro ser vivo tende a fazer isso. O que significa que, além de repetidores de padrões, nós buscamos a segurança no passado. O futuro inexistente, ele é só uma ideia, é só uma imaginação. E, finalmente, nós somos seres que temos emoções. Como qualquer mamífero superior, a gente consegue identificar, nos nossos pets, por exemplo, a gente consegue identificar. E as 4 emoções primárias são o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, nessa ordem de importância para a sobrevivência. Não é um juízo de valores, é o que precisa-se para poder sobreviver. E do medo a gente tem comportamentos de fuga, da raiva, comportamentos de confrontação, luta, e claro, pensando na nossa espécie, a fuga não é necessariamente correr de algo, existem inúmeras fugas já dentro de uma outra construção muito mais psíquica e cultural. Então, nós estamos falando isso porque, em princípio, essas dimensões, elas se misturam, elas se organizam, porém, essa dimensão biológica ela é extremamente importante. E aí nós vamos pensando que a nossa espécie, Homo sapiens, ela tem essas características e ela vai se manter nessa característica, se possível, a vida inteira. E aí nós vamos vendo que nós vamos construindo, culturalmente, muitas vezes, projeções e irradiações disso tudo. Então, quando nós vamos vendo, né, as nossas organizações de padrões, por exemplo, quando eu pergunto para alguém, eu sou professor de psicologia, quando eu pergunto para alguém, você acha isso bonito? E a pessoa chega e me fala, sim, eu acho isso bonito. E aí eu contraponho a esse eu acho, eu coloco assim, nós achamos. Não nós, eu e você, mas nós enquanto sociedade, porque são padrões culturais. Então, por exemplo, quando a gente chega e fala, essa pessoa é uma pessoa muito bonita, nós estamos repetindo um padrão. Não é uma escolha somente nossa. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, né, padrões culturais da década de 20 e 30 do século passado, por exemplo, hoje nós talvez não aprovássemos como sendo a beleza ideal para os nossos olhos. Até mesmo padrões da década de 60 e 70, eu tenho 58 anos, eu me lembro dos vestidos da minha mãe. E eu achava lindos na época, e hoje em dia, quando eu vejo fotos da época, eu acho, no mínimo, engraçados. Então, tudo isso aí vai mostrando que a dimensão biológica de repetição, de reprodução, de continuidade de modelos vai se redimensionando na questão cultural. E eu estava falando sobre isso numa aula de psicologia. Nós estávamos falando sobre um tema que é o processo de massificação cultural. E aí tem um livro muito interessante, né, A Psicologia das Massas do Fascismo, de um psicanalista já falecido há muito tempo, chamado William Reich. E a gente estava discutindo sobre isso. E aí eu sugeri que a gente refletisse sobre a ideia de que o nazismo, no final da década de 20 do século 20, ele não foi construído por milhões de psicopatas. Ele foi construído talvez por uns 10 ou 15 psicopatas e alguns milhões de alemães que são exatamente como nós. Então é importante que a gente reflita, porque cada vez que nós criticamos uma instituição, cada vez que nós criticamos alguém, a gente precisa pensar que nós estamos também nos criticando. Então, outro dia desse eu li uma crítica, eu não me lembro se foi à Câmara ou ao Senado, mas não existe a Câmara e o Senado, existem brasileiros que se encontram lá.
Então, toda a crítica que é feita a uma instituição, por exemplo, na verdade é uma crítica ao ser humano. E quando a gente está fazendo essa crítica, não existe o nós versus o eles, existe o nós como um todo. Então, se surgiu na década de 20, final da década de 20, num dos países com maior desenvolvimento cultural da Europa e, portanto, do mundo ocidental, que era a Alemanha, com inúmeros filósofos fantásticos, inúmeras produções literárias incríveis, artísticas e tudo mais. Eles produziram talvez um dos piores exemplos da construção da humanidade, que foi o nazismo e, claro, a decorrência disso, a Segunda Guerra Mundial. Então é importante que a gente saia da infância emocional. E por isso, bem no iniciozinho desse nosso encontro, eu falei para a gente compreender o ser humano. Dentro do humanismo, compreender é diferente de entender. Quando a gente fala eu vou entender alguma coisa dentro dessa construção, nós estamos falando de uma aproximação lógica racional. Quando a gente fala da compreensão, nós estamos falando que além dessa lógica, nós estamos também trabalhando as questões emocionais. Então nós estamos buscando uma congruência entre razão e emoção. Bem do início desse nosso encontro, eu sugeri que era importante que nós viéssemos a compreender o ser humano. Para as psicologias humanistas e para o humanismo de forma geral, compreender e entender são dois verbos que são utilizados de forma diferente. Quando você fala o entendimento, a gente está falando de uma aproximação lógica racional. E quando a gente fala da compreensão, a gente fala de algo um pouquinho mais profundo, que é a utilização dessa razão lógica, mas ao mesmo tempo nós estamos falando da utilização da emoção, dos sentimentos, ou seja, uma congruência. E muitas vezes é bem mais simples a gente retirar de pauta os nossos afetos e lidar simplesmente intelectualmente com uma questão, mas isso esvazia, perde a profundidade. Então, nós precisamos compreender que o ser humano é essa complexidade que nós já comentamos, mas a gente precisa sair, como eu falei, dessa infância emocional. Eu tenho 2 filhos, já são adolescentes, mas quando eles eram pequenininhos, eles me perguntavam, quando a gente assistia algum desenho, algum filme, pai, esse aqui é do bem ou é do mal? E esse aqui é do bem ou do mal? E aí eu explicava, esse aqui é do mal e esse aqui é do bem. O do mal fazia coisas más o tempo inteiro e o do bem fazia coisas boas o tempo inteiro. E para eles era muito importante essa construção. Nesse início de pouquíssima flexibilidade linguística e inclusive nas construções morais e éticas, era muito difícil entender que alguém pode ser do bem e do mal ao mesmo tempo. Mas agora eles já podem entender isso. Nós precisamos construir uma relação saudável com a ideia de que nós precisamos sair desse maniqueísmo do bem ou do mal. Isso é típico de uma criança infantil. Um adulto não deveria ser infantilizado. Então isso é bem importante. Então todos nós, sem exceção, fazemos coisas boas, mas também fazemos coisas não muito boas. Em alguns momentos nós somos muito altruístas, outros momentos bem egoístas. Em alguns momentos nós somos grandiosos, em outros nós somos mesquinhos. Em alguns momentos nós gostamos demais, em outros momentos gostamos de muito menos, amamos e odiamos a mesma pessoa ao mesmo tempo. Enfim, a gente precisa trabalhar uma ideia muito clara dessa complexidade, é que nós não somos seres coerentes. Nós somos também coerentes, mas nós somos incoerentes. Então, em alguns momentos, nós queremos e não queremos ao mesmo tempo. Então, eu faço sempre essa pergunta para os meus alunos: vocês querem estar nessa aula? E aí, no início, eles ficavam meio sem graça de dizer algo que fosse me desagradar. E aí eu falei, olha, porque eu quero e não quero ao mesmo tempo. Eu quero porque eu gosto de dar aula, eu gosto disso e daquilo, e eu não quero porque eu não quero acordar cedo, eu não quero ter que sair de casa, enfim, o que quer que seja. Então, existe um querer e um não querer que atuam concomitantemente.
E aí eu acho que eles ficaram aliviados, porque muitos queriam estar, mas também não queriam ao mesmo tempo, e parece que eles precisavam de uma autorização teórica para entender e compreender o que nós somos na verdade, essa complexidade. Então nós queremos e não queremos ao mesmo tempo. A grande questão é que tipo de escolha nós vamos fazer. Dentro do humanismo tem uma frase que eu acho importante, é assim: amadurecer é contabilizar de forma saudável as perdas de uma escolha. Ou seja, um adulto, ele pode até ser imaturo e infantil emocionalmente, e a maioria de nós é bastante isso em alguns âmbitos. Mas a grande questão são as nossas escolhas. Eu me lembro de novo, usando os meus filhos, quando a gente ia comprar algum presentinho para eles mesmos, nas lojas de brinquedo, eles pegavam cada um 2 brinquedos, um em cada mão. E aí eu falava, tem que escolher um dos 2. Então tinha que ter um ou esse brinquedo ou esse brinquedo. E eles não queriam colocar o ou, eles queriam colocar o e, esse brinquedo e esse brinquedo. E eu desde pequenininho eu trabalhei com eles e a questão não era nem financeira, Assim, os brinquedinhos não eram muito caros, mas eles precisavam começar a construir a ideia de que escolher é ganhar, isso é muito fácil, mas é perder, isso não é muito fácil. Então essa frase, ela é bem importante, eu trabalho isso não só no meu consultório, mas em várias situações. Amadurecer é contabilizar de forma saudável as perdas de uma escolha. Então nós precisamos entender que a construção do ser humano é uma construção perene de escolhas. O simples não escolher é absolutamente fundamental, porque nós já estamos gerando uma escolha. A grande questão é que nós escolhemos caminhar para o norte e nós seguimos caminhando para o norte e olhando para o sul. E tudo isso aí gera um desgaste muito grande, porque nós vamos ficando presos nas pouquíssimas opções que nós temos, quando na verdade nós somos seres potencialmente muito criativos. Eu digo potencialmente porque muitas vezes a dimensão biológica de repetição de padrões, reprodução de modelos, vai gerando em nós repetições. Um grande psicólogo que foi discípulo e depois dissidente do Sigmund Freud, chamado Carl Jung, ele tem uma frase que eu acho terrível: o ser humano nasce original e morre cópia. Isso é bastante presente nas nossas vidas. Um dos meus filhos, ele gosta muito de futebol. E nós estávamos assistindo eu não sei qual jogo era, e aí nós estávamos vendo e eu comentei com ele, que 99,98% dos jogadores envolvidos, eles tinham tatuagens do pescoço para baixo, provavelmente o corpo inteiro, pelo menos o que estava à mostra do corpo era tatuado. E eu comentei com ele também que há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás talvez, eu não me lembro, nenhum jogador, ou muito poucos jogadores, tinham poucas tatuagens. Então, claramente, o que a gente percebe é mais ou menos o que o Jung está falando. O ser humano nasce original e morre cópia. Isso significa basicamente que a gente vai construindo a nossa personalidade a partir de um processo chamado identificação. E a personalidade saudável, ela é construída a partir de duas coisas, da identificação, mas também da desidentificação, porque senão a gente vira realmente cópia. E aí a grande questão que a gente estava comentando é exatamente isso. Você vai se identificando e você vai, se não tomar cuidado, se constituindo numa personagem. Então, esse eu muito grande não tem tanta singularidade assim. E aí nós vamos vendo, e aí eu fui comentando isso não mais com meu filho, mas com outros estudantes e colegas e tudo mais, sobre essa questão de nós não nos desidentificarmos. E aí nós vamos, de alguma forma, construindo mais aparências do que qualquer coisa. E aí nós vamos vivendo num estágio meio estético, superficial.
eu preciso construir uma personagem. Então, qual é o modelo aprovado? Quanto mais eu me aproximo do modelo aprovado, mais eu me sinto aprovado, mesmo que não seja. Então, essa passagem do processo de humanização é uma passagem extremamente delicada, porque é muito sofisticado e muito sutil. O nosso psiquismo, eu costumo dizer, é um labirinto quase insondável. Nós vamos construindo caminhos e quando nós achamos que nós estamos chegando num lugar, nós voltamos para onde estávamos e nós precisamos fazer pausas, inúmeras pausas e construir novas possibilidades, novos caminhos. Então, tudo isso aí eu entendo, nesse nosso primeiro encontro, que é um enorme desafio. E todo desafio, eu entendo que foi feito para ser compreendido profundamente e, eventualmente, utilizado para crescimento. Então, a ideia desse nosso encontro foi basicamente isso, nós falarmos sobre o início do processo de humanização. E aí a gente comentou em algum momento desse nosso trabalho sobre o processo de educação. O que significaria de verdade uma educação humanizadora? Não só na escola, mas em casa. O que significaria uma educação libertadora? O que significaria tudo isso? Eu penso que esse é um tema bem interessante para a gente poder abordar num próximo encontro. Eu agradeço muito a presença, o tempo, a reflexão e nós vamos encerrando esse nosso encontro por aqui. Muito obrigado e até uma próxima vez.